Como é que o engenheiro Mário Menezes, que nos escuta em Lisboa, olha para estas propostas? Bom dia. Bom dia. Eu tenho 41 anos. Eu na minha infância, vi o Van Basten, foi um ídolo. Quando eu comecei a ver futebol e a gostar de futebol, e o Van Basten seria uma pessoa que, se eu visse na rua, faria certamente uma vénia. É uma pessoa que eu aprecio enorme. É um senhor do futebol e o que ele diz devemos respeitar, apesar de eu ter umas ideias radicais. Vocês devem se lembrar que o Van Basten, devido às lesões e à porrada que apanhou dos defesas, acabou a carreira antes dos 30 anos. E daí talvez ele tenha algum recalque, ele e nós, porque nós gostaríamos de ver o Van Basten jogar muito mais anos. E na por cima de vezes italianos que ele apanhou, que não são meigos, eram mesmo porrada a sério, é um país que defende muito bem o futebol. Era o tempo do Catenaccio. Há que ouvir as propostas do Van Basten, mas eu acho demasiado radicais as propostas que ele põe, nomeadamente acabar com fora de jogo. Do shot-out dos americanos, eu não concordo com isso, porque, reparem, o jogador ao fim de estar 120 minutos a correr, ainda vai correr com uma bola em direção à baliza, e o desempate do penalti é um espetáculo lindo por se ver. Lindo por se ver quando é os outros clubes, não é com todas as nossas cores, que é muito doloroso, mas é um excelente, é uma coisa espetacular ver um desempate por grandes penalidades. Eu adoro ver essas coisas na televisão e é espetacular e é um gesto muito bonito quando é bem executado. Depois, eu penso que as regras do futebol devem ser melhoradas, não de forma tão radical como o Van Basten defende, mas, por exemplo, o número de substituições deve ser maior. Poder trocar o guarda-redes sempre durante os jogos, porque nós vemos jogadores que passaram ao lado de uma grande carreira porque passaram quase toda no banco, nomeadamente o guarda-redes. Sobre a situação dos cartões, poderia ser introduzido um outro cartão, um cartão azul, que daria uma suspensão temporária. Há muitas coisas que eu penso que o futebol tem que, é verdade, pela mudança, pela melhoria do que existe. Mas não esqueçamos uma coisa, o futebol foi inventado por ingleses, e os ingleses são um povo conservador. E se nós vamos mudar muitas regras, vamos tirar a essência do jogo. E há outra coisa ainda importante, é que o futebol é um negócio. Se nós vamos aumentar o tempo de jogo de uma forma que não conseguimos prever quanto tempo vai durar os jogos, por exemplo, com a situação do vídeo-árbitro e com a situação do cronómetro parado, então como é que as televisões encaixam 2, 3, 4, 5 jogos numa tarde? Eu recordo daqui a uns tempos que a Sport TV esteve à espera que um jogo do Campeonato da Inglaterra acabasse para transmitir outro. Sobre as novas tecnologias, são todas bem-vindas, mas só em situações, como é que eu vou explicar? Que consigamos ter uma certeza objetiva. Por exemplo, ainda ontem, na terça-feira, o Rui Santos ainda continua a discutir um penalti do Pizzi e do Nelson Semedo, e já vimos aquilo 50 vezes e as pessoas chegam a várias conclusões diferentes. Depois, o futebol é um jogo de eficácia, não podemos pôr um jogo de futebol a jogar bonito, senão se calhar havia aí clubes que já tinham 22 títulos. Muito obrigado e bom... Eu é que agradeço a sua participação, Mário Menezes. Pedro Lopes é empresário, está no Porto.